Bom dia! Baseado em Provérbios, capítulo 27, verso 18. Todo bem que fizemos com a ajuda de Deus fará tão bem a nós e aos outros, fortalecerá as relações interpessoais entre as pessoas, além de nos proporcionar boas histórias para contar de como Deus te usou para abençoar tantas vidas, bem como aprender a cuidar da natureza, que também é criação de Deus. À medida que o tempo passa, você entende que vale a pena ser bom. Viver com as pessoas, porque nós somos seres relacionais. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, apesar das diferentes concepções de cultura, até mesmo nessa questão da maneira como falamos com as pessoas. Nós precisamos ter cuidado da maneira como falamos para que possamos ser bem entendidos, compreendidos pelas pessoas. Que Deus conceda-nos sabedoria para lidar com as mais diversas personalidades de pessoas também. Temos pessoas que são bem difíceis, umas pessoas muito fechadas, tímidas, e essas que têm mais medo das pessoas de se socializar, carregam traumas. Você precisa respeitar o momento daquela pessoa. Se ela se abrir ou não com você, você precisa respeitar isto, essa questão individual de cada um, porque somos diferentes e iguais, no sentido de sermos seres humanos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, mas com personalidades diferentes. Isso que nos torna único e diverso. Se você, por exemplo, que não é da minha região do Nordeste, e eu falar uma expressão local do meu estado, no Maranhão, você não vai entender, a menos que eu explique o que significa. Por exemplo, se você me perguntar a distância de uma cidade para outra, se eu disser assim, é bem ali, é porque é longe. Isso é uma expressão. Tem umas expressões, por exemplo, que se eu sair do meu estado e ir para São Paulo, eu não vou entender, a menos que a pessoa me diga qual é o significado, ou eu possa, através da conversa, entender o que aquela expressão está significando. Por isso que nós precisamos ter cuidado da maneira como falamos com os outros, nós precisamos ter respeito. E algo muito importante e que demonstra que você ama essa pessoa e que você se importa com o que a pessoa está dizendo. Jamais converse com uma pessoa e esteja com o celular na mão. Isso é muito desrespeitoso e demonstra que você não está com interesse em ouvir o outro. Não faça isso. Almoços familiares, jantares familiares estão chegando aí no final do ano de 2025. Por favor, converse com seus familiares. Interaja com eles. Sorria. Brinque. Corra. Se alegre. Cante louvores. Agradeça a Deus. Coma com moderação também. E nós precisamos desses momentos em família, com os amigos também. Mesmo que em alguns contextos familiares sejam um tanto quanto complexos, mas você precisa estar naquele lugar. Sabe? Você faz toda a diferença. A maneira como você age diante das situações, até mesmo o seu silêncio respeituoso, somente observando aquela situação engraçada, um sorriso modesto, assim, bem discreto. Mas você é importante, você faz parte dessa família porque Deus te deu essa família. E a
famílias que você vai agregando à sua vida, que são seus amigos que vão sendo acrescentados na sua vida ao longo da sua trajetória. Por isso que você possa refletir que você precisa criar boas memórias na relação com o outro. Seja bondoso, gentil, respeituoso, humilde. E acima de tudo, e que você irá ter essas características à medida em que você mais e mais se aproxima de Cristo. Que somos maus e egoístas, como eu já mencionei aqui no Sons dos Céus. Esse conhecimento que passo para vocês é o Senhor que me usa para falar para vocês. Não os conheço, nem muito menos o contexto familiar e de vida que vocês viveram, que ainda vivem, porque muitas vezes traumas mal resolvidos da infância, eles são o que você está vivendo no seu presente, que não foi bem resolvido. Isso acaba afetando seus aspectos pessoais, em uns aspectos em que não convém eu dar um exemplo, porque é muito pessoal, muito subjetivo. Vai de cada um. Mas reflita nas mudanças que precisam ser feitas. O que você está fazendo hoje, que de alguma forma é o reflexo do que você era no seu passado, quando criança, e que hoje ainda está trazendo aquela insegurança daquela criança que não foi ouvida, não foi entendida, e quando chega hoje, ainda tem essa mesmo pensamento: as pessoas não me entendem, as pessoas não vão me ouvir, eu vou ficar mesmo em silêncio. E não é bem assim. O que você precisa mudar em você? Deus vai te orientar para fazer isso. Vamos orar. Santo, 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 majestoso Deus, preciosos conselhos que tu nos deste hoje na palavra que o Senhor me inspirou para falar. Essas pessoas, Senhor Deus, vivem em diversos contextos, mas em comum elas têm o desejo de te buscar todos os dias, de ter conhecimento, de se fortalecer em ti. Isso é muito louvável, isso é muito bom. Pai querido, nos abençoe ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém.